Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Lendo com Intenção, em que a gente está lendo agora o livro No Invisível, do Leon Denis. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 24, que tem o título de Abusos da Mediunidade. E esse capítulo, ele tá na terceira e última parte do livro, que tem essa subdivisão. Então, antes da gente dar início, eu quero agradecer a sua presença aqui comigo para esse estudo e também te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, porque aí você também pode receber notificações de quando saírem os próximos capítulos e a gente tá bem no finalzinho do livro. Então, depois desse vídeo, né, desse capítulo de hoje, vão ter só mais 2 capítulos. E aí a gente finaliza essa leitura. Então, se você tá gostando até aqui desse livro e da leitura, deixa um gostei no vídeo e compartilha com alguém que você acha que vai se interessar e que vai ter interesse e vai poder aproveitar desse conteúdo e desse estudo. E é isso, né? Vamos começar então o capítulo 24, Abusos da Mediunidade. Na primeira ordem dos abusos que devemos assinalar, cumpre colocar as fraudes, as simulações. As fraudes ou são conscientes e volitivas, ou inconscientes. Neste último caso, são provocadas quer pela ação de espíritos malfazejos, quer por sugestões sobre os médiuns exercidas pelos experimentadores e assistentes. As fraudes conscientes provêm ora de falsos médiuns, ora de médiuns verdadeiros, mas pérfidos, que têm feito da sua faculdade uma fonte de proventos materiais, desconhecendo a nobreza e a importância de sua missão. Por natureza preciosa, eles a transformam num meio de exploração e não trepidam quando falha o fenômeno em o simular com artifícios. Os falsos médiuns se encontram um pouco por toda parte. Uns não passam de péssimos farcistas que se divertem à custa de vulgacho e a si mesmos se traem cedo ou tarde. Outros há, industriosos, hábeis, para os quais o espiritismo é apenas uma mercância. Esforçam-se por imitar as manifestações, tendo em mira o lucro a oferir. Muitos têm sido desmascarados em plena sessão. Alguns já foram colhidos nas malhas de ruidosos processos. Nessa ordem de fatos, têm sido presenciadas as mais audaciosas falcatruas. Certos indivíduos, abusando da boa-fé dos que os consultam, não têm hesitado em profanar os mais sagrados sentimentos e tornar suspeitas uma ciência e doutrinas que podem ser um meio de regeneração. Na maioria das vezes, são destituídos do sentimento de sua responsabilidade, mas na vida de além-túmulo, bem desagradáveis surpresas lhes estão reservadas. É incalculável o prejuízo por esses espertalhões causados à verdade. Com seus artifícios, tem afastado muitos pensadores do estudo sério do espiritismo. Por isso é dever de todo homem de bem desmascará-los, expô-los à merecida execração. O desprezo neste mundo, o remorso e a vergonha no outro, eis o que os espera. Porque nós o sabemos, tudo se paga. O mal recai sempre sobre aquele que o pratica. Não há coisa mais vil, mais desprezível, que bater moeda sobre as dores alheias, simular, a troco de dinheiro, os amigos, os entes caros que choramos. Fazer da própria morte uma especulação desbriada, um objeto de falsificação. O espiritismo não pode ser responsabilizado por tais manejos. O abuso ou imitação de uma coisa nada pode fazer prejulgar contra a própria coisa. Não vemos frequentemente imitados os fenômenos de física pelos prestidigitadores? E que prova isso contra a verdadeira ciência? Nada.
O investigador inteligente deve estar precavido e fazer constante uso de sua razão. Se há alguns laboratórios em que, a pretexto de manifestações, se pratica um odioso tráfico, numerosos círculos existem, compostos de pessoas cujo caráter, posição e honorabilidade constituem outras tantas garantias de sinceridade inacessíveis em tais condições a qualquer suspeita de charlatanismo. Tem-se dado fato, observemos, de certos médiuns dotados de notáveis faculdades não terem vacilado em misturar, nas sessões que realizam, as simulações com os fatos reais, visando aumentar os proventos ou a fama que desfrutam. Perguntarão, talvez, por que anuem os desencarnados a prestar o seu concurso a indivíduos de tal sorte indignos? A resposta é fácil. Esses espíritos, em seu vivo desejo de se manifestarem aos que na terra amaram, encontrando em tais médiuns os elementos necessários para se materializarem, tornando-se visíveis e assim demonstrarem a própria sobrevivência, não hesitam em utilizar os meios que se lhe oferecem, não obstante a indignidade dos intermediários. Foi o que sucedeu em 1906, 1907 e 1908, no curso de sessões efetuadas em Paris por um médium estrangeiro, de que já falei no prefácio desta obra. No dia 18 de junho de 1908, em casa do Sr. David, no Boulevard des Batignolles, estando sentado o médium fora do gabinete de materializações, à meia luz, no círculo dos assistentes, foi visto formar-se um braço, que parecia surgir de um ângulo da sala. Descreveu um movimento circular e nos veio tocar a cabeça, a mim e ao reverendo Benezek, pastor protestante, sentado ao pé de mim. Do soalho saiu um fantasma vaporoso, que se ergueu à vista de todos, e uma voz se fez ouvir, proferindo um nome bem conhecido. Em seguida, se foi abaixando e dissipou-se gradualmente no assoalho. O médium, bem esperto, assinalava esses fenômenos ao mesmo tempo que se produziam em lugares da sala que não teriam podido alcançar. Na sessão de 12 de julho, em casa da senhora Cornely, estava eu colocado à entrada do gabinete, em frente à abertura das cortinas. Um espírito com a estatura de criança, desprezando essa abertura, atravessou o pano à minha esquerda, junto ao Sr. de Bruce, sentado atrás de mim, e pronunciou estas palavras: Maria, Rosa. E em seguida, papá, mamã. Tocou o Sr. de Bruce e o seu lindo braço roliço foi visto alongar-se por cima da sua e da minha cabeça. O senhor e a senhora de Bruce ficaram convencidos de ter visto a aparição de sua própria filha, falecida em Valence, a 4 de novembro de 1902, a quem me referi em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Em semelhante caso, nos pareceu impossível a simulação, pois que o médium jamais tinha visto a menina. A autenticidade desses fenômenos é incontestável, por terem sido produzidos em excelentes condições de verificação. O mesmo já se não deu posteriormente. Logo que o médium se ocultava atrás das cortinas e fazia-se a obscuridade, ouviam-se ruídos significativos. No curso de 11 sessões a que assisti, pude adquirir a certeza de que o médium se despia, tirava os sapatos e pintava o rosto para simular as aparições. Numa das sessões, efetuada em casa da senhora Noengerath, à rua Milton, duas senhoras favoravelmente colocadas para bem observar, estando eu sentado mais distante, viram distintamente o médium despido, agachado e depois estendido no assoalho, a erguer-se pouco a pouco para levantar a gaze flutuante que lhe servia para imitar os fantasmas. As aludidas senhoras, uma das quais era a senhora Noengerath, me comunicaram separadamente suas impressões, que concordavam antes de conversarem acerca do fato observado. No dia 9 de setembro, o Sr. Brubey, espírita íntegro e convicto, ao desmanchar o gabinete de materializações no dia seguinte ao de uma sessão efetuada em sua casa, encontrou um retalho de filó de seda muitíssimo fino, que parecia despregado ou arrancado de um pedaço maior. Dias depois, na sede da Sociedade de Estudos Psíquicos, no resbalde de Saint-Martin,
apanhou, nas mesmas condições, um trapo negro, muito comprido, fortemente impregnado de um cheiro de rosa e sândalo combinados, que se fazia sentir em certos momentos nas sessões e que o médium pretendia ser proveniente dos espíritos. Mais de 20 testemunhas, em resumo, verificaram as fraudes em sessões ulteriores. O compromisso formal que haviam tomado de observar o regulamento foi o que unicamente as impediu de desmascarar o culpado. Tendo os anais das ciências, os anais de ciência psíquica denunciado tais artifícios, julguei dever o meu turno intervir para salvar as nossas responsabilidades e a de uma causa comprometida por essas divulgações, com o que pôde ficar o público inteirado de que os espíritas não se deixam ludibriar e sabem discernir a verdade da impostura. Denunciar com efeito as fraudes, onde quer que se produzam, é o meio mais seguro de fazer desacoroçoar os seus autores. Procedendo como fiz, desempenhei uma tarefa ingrata, mas necessária, que me valeu a aprovação das pessoas honestas. Se, de um lado, fui alvo de críticas malévolas, do outro recebi elevados e calorosos aplausos. Um eminente psiquista que ocupa saliente posição na magistratura escreveu-me a tal respeito. Paris, 8 de abril de 1910. Admirei vossa coragem no incidente M, porque adivinho quanto deveis ter sofrido, sendo obrigado a protestar. Fizestes bem, e vos revelastes mais uma vez o homem sincero e honrado, que de fato sois. Sei que certos grupos ficaram um tanto descontentes convosco, mas cumpristes um dever, expelindo os mercadores do templo, o que lança o desprestígio no movimento de que sois um dos mais respeitáveis chefes. É justamente a cegueira de certos grupos que, com a sua indiferença pela sinceridade dos fenômenos, favorecem os médiuns fraudulentos e os que se rejubilam com tais fraudes. No que me diz pessoalmente respeito, estou convosco. Desde as primeiras sessões me foi patente a fraude de M, e compreendi facilmente os seus protestos, que são grosseiros. Nada articulei publicamente em atenção às pessoas que me acolhiam em sua casa, tendo-me os demais, M, prometido sessões sérias, mas não cumpriu a promessa. Como epílogo desses fatos, os espíritas reunidos no Congresso Internacional de Bruxelas, em maio de 1910, aprovaram a seguinte moção. O Congresso Espírita de Bruxelas, impressionado com as fraudes numerosas e repetidas de que se tem produzido nas sessões efetuadas na obscuridade por médiuns profissionais, impressionado com o juízo moral que assim causam à doutrina, convida os grupos de estudos e os experimentadores que procuram os fatos de ordem física, os transportes e os fenômenos de materialização a só admitirem sessões obscuras ou à meia luz em condições de rigorosa verificação. Recomenda especialmente que sejam as mãos e os pés dos médiuns seguros por 2 assistentes experimentadores, enquanto durar a sessão, ou que seja isolado o médium por meio de um fio tenso e sem solução de continuidade, ou ainda que seja ele metido numa jaula cuidadosamente fechada e cuja chave fique em poder de uma pessoa de confiança. As sessões à meia-luz são muitíssimo preferíveis, por serem os fenômenos verificados por todos os assistentes. Com isso, deve contentar-se um médium bem dotado, ao passo que se torna suspeito quando exige a obscuridade, embora esta aumente a força física, porque pode fazer recear que dela se aproveite para fraudar, o que tem ocorrido em certos casos. Cumpre satisfazer-se com resultados menores, porém mais seguros. O Congresso dirige, além disso, uma instante exortação aos médiuns honestos e desinteressados. Pede-lhes que intensifiquem o zelo por bem servir uma verdade sagrada, verdade comprometida, por desbriados simuladores, e lhes recorda que, se a fraude acarreta uma justa e severa reprovação, a dedicação e a sinceridade, ao contrário, lhes granjeiam a estima e o reconhecimento de todos, bem como a assistência das elevadas inteligências invisíveis que velam pelo progresso de nossas crenças neste mundo. Dissemos, fraudes inconscientes,
que se explicam pela sugestão. Os médiums são extremamente sensíveis à ação sugestiva, tanto dos vivos como dos desencarnados. O estado de espírito das pessoas que tomam parte nas experiências reage sobre eles e exerce uma influência que os médiums não distinguem, mas que é às vezes considerável. Médiums perfeitamente honestos e desinteressados confessam que são impelidos à fraude em certos meios por uma força oculta. Na maior parte, resistem a tais sugestões. Prefeririam renunciar ao exercício de suas faculdades a se deixarem arrastar por esse resvaladouro. Alguns cedem a essas influências. Em um momento de fraqueza, bastará para levantar dúvidas sobre todas as experiências em que houverem figurado. Certas fraudes, verificadas com diversos médiums, podem ser atribuídas a sugestões exteriores, quer humanas, quer espíritas. Às vezes coincidem e se combinam as duas influências. Os céticos mal intencionados são secundados por auxiliares do além. E então o poder sugestivo será tanto mais irresistível quanto mais impressionável for o médium e estiver mais profundamente imerso no transe e insuficientemente protegido. Vê-se a que perigos está este exposto, em certas sessões, mal constituídas, mal dirigidas, pode tornar-se vítima das forças exteriores combinadas. Não era esse o caso do médium M, de que acabamos de falar, e que consigo trazia o filó e os outros objetos necessários às simulações. A premeditação era nele evidente. Os artifícios eram calculados, previamente preparados. Acontece que o médium, principalmente o médium escrevente, se sugestiona a si mesmo e, no impulso automático, escreve comunicações que abusivamente atribui a espíritos desencarnados. Essa autossugestão é uma espécie de indução do ego normal ao ego subconsciente, que não é um ser distinto, como vimos precedentemente, mas uma modalidade mais extensa da personalidade. Nesse caso, com a mais perfeita boa-fé, o médium responde às suas próprias perguntas, exterioriza seus pensamentos ocultos, seus próprios raciocínios, os produtos de uma vida psíquica mais intensa e profunda. Allan Kardec, Davis, Hudson Tuttle, Aksakov e etc. ocuparam-se em suas obras dessa categoria de médiums, que o Sr. Delane denomina automatistas. O automatismo da escrita, diz ele, o esquecimento imediato das ideias enunciadas, que incute no escrevente a ilusão de estar sob a influência de uma vontade estranha, a personificação das ideias, as noções que jazem na memória latente, as impressões sensoriais inconscientes, todos esses fatos se compreendem e têm sua explicação em causas reconhecidas no estudo mais completo da inteligência humana, e de modo algum supõe a necessidade de intervenções dos espíritos. A credulidade ilimitada e a ausência de todo princípio elementar de verificação que predominam em certos meios favorecem e alimentam esses abusos. Há, em diversos países, grupos espíritas ingênuos em que pseudo-médiuns automáticos escrevem extensas elucubrações sob a inspiração de Santo Antônio de Pádua, de São José, da Virgem, ou ainda neles se incorporam Sócrates e Maomé, que em linguagem vulgar vem declarar 1000 absurdos a ouvintes extasiados, proibindo-lhes ler e instruir-se, a fim de os subtrair a toda influência esclarecida, a toda averiguação séria. Em tais meios, já não tem conta as mistificações. Conheci um jardineiro corajoso que, a conselho de um espírito, ia cavar à meia-noite num sítio deserto um enorme buraco, à procura de um imaginário tesouro. Uma senhora de 55 anos, muito devota, esposa de um oficial reformado, levava a ingenuidade ao ponto de preparar o enxoval de uma criança que ela devia dar à luz e que seria a reencarnação do Cristo, diziam seus instrutores invisíveis. Uns veem por toda parte a intervenção dos espíritos, até mesmo dos fatos mais triviais.
Outros consultam os invisíveis sobre as menores particularidades da vida, sobre seus negócios comerciais e suas operações na bolsa. Atribuem-se geralmente essas aberrações a espíritos embusteiros. Sem dúvida, as mistificações de além-túmulo são frequentes. Explicam-se facilmente pelo fato de se perguntarem muitas vezes aos espíritos coisas que eles não podem e não querem dizer. Fazem do espiritismo um meio de adivinhação e atraem com isso espíritos levianos. Não raro, porém, cabe à sugestão mental uma grande parte em tais embustes. É por isso que no domínio arriscado e tantas vezes obscuro da experimentação cumpre examinar, analisar as coisas com sério critério e extrema circunspecção, e só admitir o que se apresenta com um caráter de autenticidade perfeitamente definido. O nosso conhecimento nas condições da vida futura, como o próprio Espiritismo, assenta sobre os fenômenos mediúnicos. Convém estudar seriamente estes e eliminar inflexivelmente tudo o que não traga o cunho de uma origem extra-humana. É preciso não substituir, a pretexto de progresso, a incredulidade sistemática por uma cega confiança, por uma credulidade ridícula, mas separar com cuidado o real do fictício. Disto está dependendo o futuro do Espiritismo. Abordemos agora uma questão extremamente delicada, a da mediunidade profissional. Pode a mediunidade ser retribuída? Ou deve ser exercida com desinteresse absoluto? Notemos antes de tudo que a faculdade mediúnica é, por natureza, variável, inconstante, intermitente. Não estando os espíritos às ordens nem à mercê dos caprichos de ninguém, nunca se está de antemão seguro do resultado das sessões. Pode o médium estar indisposto, mal preparado, e a assistência mal composta, do ponto de vista psíquico. Por outro lado, a proteção dos espíritos adiantados não se conforma de modo algum a esse fato do espiritismo a preço fixado. Por isso, o médium profissional, aquele que se habituou a viver do produto das sessões, está exposto a muitas decepções. Como fará ele dinheiro de uma coisa cuja produção jamais é certa? Como satisfará os curiosos quando os espíritos não atenderem ao seu chamado? Não será tentado, mais dia menos dia, quando forem numerosos os assistentes e sedutora a perspectiva do ganho, a provocar fraudulentamente os fenômenos? Aquele que uma vez resvalou por esse declive, dificilmente conseguirá voltar atrás. É levado a empregar habitualmente a fraude e cai pouco a pouco no mais desbragado charlatanismo. Os delegados americanos ao Congresso Espírita de 1900 em Paris, entre outros, a senhora Adi Balu, declararam que mediunidade profissional e os embustes a que dá ensejo têm sido há alguns anos um motivo de retrogradação e descrédito para o espiritismo nos Estados Unidos. A melhor garantia de sinceridade que pode um médium oferecer é o desinteresse. É também o meio mais seguro de obter o auxílio do alto. Para observar seu prestígio moral, para produzir frutos de verdade, deve a mediunidade ser praticada com elevação e desprendimento, sem o que se torna uma fonte de abusos, instrumento de contradição e desordem, de que se utilizarão as entidades malfazejas. O médium venal é como o mau sacerdote, que introduz no santuário suas paixões egoísticas e seus interesses materiais. A comparação não é destituída de propriedade, porque também a mediunidade é uma espécie de sacerdócio. Todo ser humano distinguido com esse dom deve preparar-se para fazer sacrifício de seu repouso, de seus interesses e mesmo de sua felicidade terrestre. Mas assim, procedendo, obterá a satisfação de sua própria consciência e se aproximará de seus guias espirituais. Mercadejar com a mediunidade é dispor de uma coisa de que não se é dono, é abusar da boa vontade dos mortos, pô-los ao serviço de uma obra indigna deles e desviar o espiritismo do seu fim providencial.
É preferível para o médium procurar noutra parte os meios de subsistência e só consagrar às sessões o tempo que lhe ficar disponível. Com isso, ganhará em estima e consideração. Cumpre, todavia, reconhecer que médiuns públicos e remunerados têm prestado reais serviços. As pessoas que só dispõem de modestos recursos pecuniários nem sempre podem atender aos convites dos sábios, ausentar-se, empreender viagens como exige o interesse da causa que servem. A esse respeito, Stanton Moses, que foi um experimentador consciencioso e um excelente juiz em tal matéria, diz o seguinte: alguns dentre os médiuns públicos não veem mais que os lucros a auferir e nem sempre recuam diante das fraudes para alcançar seus fins. Muitos há, entretanto, dos quais só se pode dizer bem, e que são muitíssimo úteis. 9 vezes sobre 10, os que em tão grande número a ele se dirigem, incapazes de compreender e acompanhar uma experiência científica. Unicamente exigem que, em troca dos 10 francos que pagam, se lhes dê a prova da imortalidade. A multidão esgota rapidamente as faculdades do médium que, para não fazer fiasco, cede à tentação de recorrer à fraude. Apesar dessas detestáveis condições, fiquei muitas vezes admirado dos resultados obtidos e das magníficas provas fornecidas. Que deduzir de tudo isso? É que haja uma justa medida, que o médium consciencioso, esclarecido acerca do valor de sua missão, pode facilmente observar. Se, em certos casos, é obrigado a aceitar uma indenização pelo tempo consumido e as excursões efetuadas, que o seja em limites de não comprometer sua dignidade neste mundo e sua situação no outro. O uso da mediunidade deve ser sempre um ato grave e religioso, isento de todo o caráter mercantil, de tudo que a possa amesquinhar e deprimir. Esse foi o capítulo 24 do livro No Invisível, escrito por Leon Denis. E esse capítulo é um capítulo, assim, de extrema importância para quem é espírita e principalmente para quem é espírita e trabalha em centros espíritas, né, com trabalhos mediúnicos. Essa questão do charlatanismo, né, da mistificação, do animismo, tudo isso é muito importante e eu acho que essa questão da contrapartida financeira do trabalho mediúnico, né, eu acho que isso já, hoje em dia, isso já é bem falado, pelo menos nos lugares em que eu circulo, isso é já bem estabelecido, ninguém mais discute sobre isso, né? Quer dizer, se discute, mas ninguém contesta sobre isso, já é algo totalmente normal, né? Já é esperado que os médiums não tenham uma profissão de médium, né? Só que esse capítulo também tocou outras questões que vão para além da questão financeira e do charlatanismo consciente, né? Fala também um pouco das influências das pessoas ao redor do médium, né? De como o médium é um ser muito sensível às alterações do ambiente. E aí, por causa disso, ele pode acabar tendo uma comunicação que não é 100% de um espírito, assim, que queira, né, se comunicar, mas que pode ser um reflexo do ambiente, de alguma coisa que tá ali ao redor dele, né? Então, é complicadíssimo, né? Porque às vezes é bem difícil de conseguir identificar, e até se fala isso nesse capítulo, né? Às vezes o médium não percebe que o que tá acontecendo ali é uma influência das pessoas ao redor dele. Então, eu espero que nesse capítulo aqui, ele meio que só explicou o que é cada coisa, né? Cada tipo de fraude aí, ou
Não lembro como foi que ele colocou o capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui o título para lembrar a palavra certinha. Ai, caramba, cadê? Enfim, não tô achando aqui agora, mas vocês entenderam, né? Aqui, abusos da mediunidade, né? Ele meio que elencou os principais tipos de abusos e explicou o que era o quê, né? Mas eu espero que, se não tiver nesse livro, que eu ache outro que explique melhor como que os médiums podem lidar com essa questão específica de quando ele é um médium honesto, mas que ele é muito sensível às alterações do ambiente, e aí ele acaba captando essas alterações e passando isso como uma comunicação de um espírito desencarnado, quando na verdade não é. Porque eu acho que isso é muito importante de ser mais estudado e de ser uma coisa que os médiums fiquem muito atentos. Porque, como ele disse aqui, né, a mediunidade ela tem que ser tratada com gravidade mesmo. É um serviço sério, né, que pode afetar pessoas, né? Principalmente quando é feito atendimento de uma pessoa encarnada em relação a um familiar ou uma desobsessão ou alguma coisa nesse sentido. Então é um trabalho muito sério, muito grave e que tem que ser tratado dessa forma. Então, mesmo que o médium seja de boa fé, né, tenha boa fé no seu trabalho e tenha bom intento, às vezes ele pode estar sujeito a essa sensibilidade dele próprio, né? E aí, como que a gente faz para lidar com isso? Então, aqui ele só deu uma pincelada no assunto, né? Que eu acho que era esse o intento dele mesmo. Mas eu gostaria muito de achar mais conteúdo sobre isso para a gente estudar junto, porque eu acho que esse é um assunto muito importante e que realmente a gente precisa saber mais e tá sempre atento, né? Então, é isso. Eu quero só agradecer muito, muito, muito você por estar aqui comigo, compartilhando esse momento tão gostoso de aprendizado. Eu fico muito feliz com a sua companhia. Eu espero que você tenha aproveitado de alguma forma, que tenha sido útil para você. E espero te ver nos próximos capítulos. Deixa seu comentário se você tiver alguma reflexão, algum posicionamento, ou se você souber de algum livro, alguma coisa que fale mais sobre esse assunto, né? Pra gente poder compartilhar. E aí você deixa pra mim a referência. Pode ser, se você tiver, por favor, eu agradeço. E também se você quiser compartilhar com alguém, algum médium que você conheça, ou pessoas que estejam interessadas nesse assunto, acho que é importante espalhar essa questão mesmo. Quanto mais pessoas estiverem atentas, é melhor. E espero ver você no próximo capítulo 25. E um grande abraço, muita paz na sua vida, muita luz no seu caminho. E até a próxima. Beijão!